Tudo bem com vocês? Matando a saudade de alguns agora. Vocês estão bem? São quietos. O som não é quieto desse jeito. Quero escutar o barulho de vocês. Quero escutar o barulho. Estão bem? Aê! Galera, sou. Isso aí. Pessoal, Deus é tão maravilhoso. E eu estava muito na dúvida. Às vezes acontece isso comigo, né? O que eu vou pregar, o que eu vou falar. E Deus foi trazendo algumas confirmações. E eu creio que Deus tem algo muito especial para tratar hoje. Então, eu quero que vocês estejam muito atentos. E uma das confirmações foi justamente esse último louvor, quando fala que Jesus reina sobre as trevas e que nós não temos que temer. E as trevas, muitas vezes, elas estão no nosso coração. A gente sempre pensa muito no que está fora, né? Mas às vezes o que nos leva ao chão é justamente aquilo que está no nosso coração, as trevas que a gente deixa. E a palavra de Deus diz que Deus é luz, e onde a luz habita não pode ter trevas. Mas às vezes a gente permite ficar à meia luz, ter cantinhos escuros no nosso coração, e isso impede o agir de Deus. Isso vem contra a vontade dele. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar. Amem seus inimigos. Traga luz para o nosso coração, que o Senhor então traga luz ao nosso coração, que o Espírito Santo tenha total liberdade nessa tarde, que você dê liberdade ao Espírito Santo para ele sondar o teu coração, para ele mostrar aí se tem trevas, se tem coisas para serem colocadas à luz, para serem tratadas. Crescer nunca é fácil, nunca é tranquilo, amadurecer é um processo dolorido, mas é um processo libertador. A gente se torna melhor no Senhor. E é importante a gente dar o nosso primeiro passo, colocar isso nas mãos do Senhor e entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle. É através da transformação que a gente desfruta disso. Não é baseado na nossa vontade, mas sim na vontade dEle. É quando passa de ser a nossa vontade, mas a vontade dEle reina sobre nós. Eu vou trabalhar um texto com vocês lá em Mateus 5, molezinha, 43 a 45, só a primeira parte do 45. Já estão aí, a colinha está aí no telão? Não, sem colinha hoje? Todo mundo achou? Mateus 5, 43 a 45. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem não nos torna filhos. O que nos torna é justamente nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é entregar a vida, mas Ele nos faz ser reconhecidos como filhos de Deus. E muitas vezes a gente age na nossa carnalidade, deixa o nosso coração, deixa as trevas tomarem frente, e a gente entende isso como algo muito difícil para se fazer. Né? Por que Jesus fala disso? Lógico, existe o mandamento: ame o seu próximo, mas aonde está isso, odeie seu inimigo? Na verdade, essa questão do odeie seu inimigo era uma parte aceitável da ética judaica. Os judeus, era aceitável odiar o seu inimigo. Então, isso era da época, isso era um costume da época, e foi se acomodando. Então, às vezes a gente cansa de escutar assim: perdoe se for possível, conviva junto se der. Eu posso perdoar, mas eu não quero conviver. Então a gente começa a colocar regras que isso não vem de Deus, e Ele quer justamente que a gente dê um passo a mais, que a gente vai além. Ele fala: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. E aquilo para os judeus falou assim: como assim? Aqui esse texto ele fala, e ele cita mais para frente, sobre o publicano. O publicano eram os judeus contratados pelo governo romano para cobrar impostos justamente dos judeus. Então, para os judeus, eles eram traidores. Como você pode ser aquele contratado por um povo que nos oprime, e muitas vezes eles cobravam mais do que deviam? Mas só por eles serem cobradores de impostos, trabalharem para Roma e cobrarem isso deles, eles enxergavam os publicanos como traidores, e eles se achavam no direito de odiá-los. Alguém que era da mesma descendência,
E às vezes nós estamos entre irmãos e nós odiamos os nossos irmãos. Nós não conseguimos amar. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu vou trazer um pouquinho numa ideia. No Antigo Testamento fala um pouco de Jonas. O livro de Jonas fala muito sobre isso. E, lógico, Deus trata Jonas como de uma outra forma, né? Não exatamente aqui, mas acontece isso com Jonas. Deus dá um chamado para Jonas, ele dá uma palavra, ele falou, vai até Nínive, depressa, e leve uma palavra de arrependimento para eles. Fale para eles se consertarem, porque senão eu vou destruir aquele lugar, aquela cidade, e ninguém vai ficar. Então, vai depressa, leve uma mensagem. E qual foi a posição de Jonas? Jonas fugiu. Sabe por que Jonas fugiu? Ele permitiu que a rebeldia entrasse no coração dele e ele desobedeceu a Deus. Mas ele é um profeta, ele se dizia ser aquele que fazia a vontade do Senhor. Existem passagens que falam dele levando palavras diante de reis. Porque lá no capítulo 4 de Jonas, ele fala assim, quando ele vai, depois de toda a situação, que ele é engolido pelo peixe, que ele é lançado e Deus fala novamente com ele, ele vai, prega para Nínive contra a vontade dele. E aí ele vê o arrependimento de Nínive, Jonas se enfurece e ele fala, é por isso que eu não queria ir lá pregar. É por isso que eu não queria falar, porque eu sabia que você ia agir com misericórdia com eles. E eu não queria. Eu sabia que você ia ser bom e que você falou que ia castigar e você não os castigaria. Então o coração de Jonas estava tomado de ira, de desejo de vingança. E isso, quando o nosso coração está com trevas, ele nos leva à rebeldia. Ele nos leva a desobedecer a Deus. A desobediência ela só tem um propósito: nos levar para longe de Deus. E ela tem um forte aliado, a nossa vontade. Aí a gente arruma muitas desculpas, a gente enfeita muito, né, para falar, não é bem assim. Mas Deus está falando assim, eu quero que hoje você dê um passo a mais. Você confia em mim? Então não faça só amar o teu próximo. Isso até o publicano faz. Você é um seguidor de Cristo? Se Cristo habita no teu coração, Ele é luz, Ele é amor e precisa fluir amor de você. Então você vai amar os seus inimigos. Aqueles que te perseguem, você vai orar por eles. Sabe por que orar? Porque orar é materializar o amor, é uma prova de amor. Então, muitas vezes, quando nós estamos entristecidos com alguém, às vezes é alguém que a gente já amou. Hoje a gente odeia. Hoje a gente enxerga como um inimigo. Às vezes alguém que era nosso amigo próximo. Não, ele me traiu, eu não quero mais. Às vezes é seu pai, sua mãe, você não consegue mais ter amor por eles. Você enxerga numa outra ótica. Não, porque ele me traiu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E aí o teu coração vai se enchendo de trevas, de mágoas, de amargura. E aí quando Deus fala assim, vai lá, leva uma palavra para aquela pessoa. Você fala, eu? De jeito nenhum, não vou. Libertação, salvação, eu não quero isso para ele, eu não quero isso para ela. Eu vou ficar aqui sentada num banquinho esperando o que vai acontecer. E aí Deus fala assim, eu quero usar a sua vida. E você fala, tá bom Senhor, eis-me aqui, usa-me, então vai lá. Libera perdão. Para aquela pessoa não vou liberar perdão não. Você lembra o que ele fez? Você lembra o que ela fez? E nós vamos permitindo que isso fique no nosso coração. Então, às vezes a gente lê o livro de Jonas e fala assim, ai, nossa, que profeta, como pode? Às vezes a gente tem o nosso coração revolto da mesma forma. Depende do que a gente alimenta nele. Depende do que a gente permite que fique no nosso coração. Então, Jonas, ele foi numa direção totalmente contrária, né? Era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis, pegou um navio, gerou prejuízos para o dono do navio, teve perdas. Às vezes a gente está tão ferido que a gente provoca perdas na vida dos outros, porque a gente é movido pela rebeldia. E a gente não se dá conta, a gente atrai tempestades, há agitação na nossa vida, a gente não tem paz, porque justamente o Espírito Santo não consegue nos direcionar, porque a gente fica à deriva, a gente fica dominado e tomado pela nossa rebeldia, pela nossa ira. A gente quer se vingar, a gente quer ver o resultado, a gente quer... E ele fala, vai além, amem os seus inimigos. Aquele que incomoda o teu coração, ore por eles. Ele tem te perseguido, tem falado mal de você, ore por ele. Levante um clamor pela vida dele. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero, justamente porque você não quer, mas porque eu quero.
Porque na medida que Deus faz a gente fazer algo que a gente não quer, Ele trabalha em nós. A transformação em nós vem justamente quando Ele fala assim: abre mão da sua vontade e faz a minha. Faz algo que vai te incomodar, mas isso vai te transformar. Eu entendo que Deus não queria que Jonas simplesmente levasse uma palavra para Nínive e ele apresentasse uma oportunidade de salvação para aquele povo, mas Deus queria trabalhar no coração de Jonas. Você acha que Deus não sabia quem era Jonas? Você acha que Deus não sabe quem é você? Essas trevas que estão no teu coração estão te impedindo de ir a lugares maiores. Estão te impedindo que Deus faça coisas novas na sua vida, porque você está preso a passados. Preso ao que te entristece, e você alimenta esse sentimento. E Deus está falando: abre mão disso. Vocês estão entendendo? Eu creio que essa palavra tem endereço, que seja um. Mas eu creio que Deus tem endereço para isso, porque Ele tem incomodado meu coração. Deus, Ele quer transformar. Ele não quer te punir. Ele não quer te envergonhar. Ele quer que você se humilhe aos pés dEle e fala: Deus, eu estou sendo guiado pelas trevas que há em mim, que está no meu coração. Aqui não tem nada bom. Eu não consigo amar essa pessoa. Já aconteceu uma vez uma situação, não uma, mas algumas, mas uma situação que eu fiquei muito ferida com uma pessoa, muito ferida, e eu não conseguia nem ver. Ouvir a voz me incomodava. E sempre quando eu encontrava alguma outra amiga ou outra pessoa, eu precisava desabafar e falar de novo: mas aquela pessoa, mas aquela pessoa, mas aquela pessoa. E aquilo continuava me corroendo. E aí essa pessoa, uma das minhas amigas, chegou para mim e falou assim: toda vez que isso te incomodar, ore por ela. Libera perdão novamente. Em voz alta fala: Satanás, eu já liberei perdão. O Senhor está trabalhando no meu coração. Ore por essa vida. E eu vou te falar algo. Que alguém que era no meu coração, no meu íntimo, meu inimigo, se tornou uma grande amiga. Deus transformou o meu coração, transformou o coração dela, e somos amigas irmãs, porque Deus faz à medida que a gente permite que Ele faça em nós. Escuta bem. Quero que isso fique gravado no coração de vocês. À medida que Deus nos chama para fazer algo, se Deus tem incomodado o teu coração, se tem alguém vindo na tua mente o tempo todo e que te traz maus pensamentos, maus sentimentos, ore por ela, interceda por ela, derrame bênçãos sobre a vida dela. Fala: Deus, abençoa essa vida, abençoa. Sabe por quê? Porque na medida que você fizer isso, Deus vai transformar a tua vida, vai transformar o teu coração. E se você achava que aquilo era tudo, Deus vai fazer algo maior e melhor na tua vida. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão. Lá em 1 João 1, de 6 a 7, ele fala assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Deus habita em mim, eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu tenho comunhão com o outro, eu tenho unidade, eu tenho prazer de estar junto. Agora, se eu começo a colecionar inimizades, ontem foi meu amigo, hoje não é mais. Essa pessoa eu não quero mais me relacionar. Eu lembro quantas pessoas eu aconselhei com questões com os pais. Questões sérias, mas foram trabalhadas, e Deus usa a vida deles para abençoar o próprio pai, a própria mãe. Porque Ele faz isso. É só você permitir que Ele trabalhe na sua vida. Então, se o teu coração está indo contra a comunhão, entrega isso ao Senhor. É porque a gente está andando em trevas. É porque está tendo trevas no nosso coração. E aí nós... não, eu amo. Amo de longe. Amo, mas não quero ver. Amo, não quero conviver. É um amor cristão. É um amor que não deseja mal. É um amor que não maquina o mal do outro. Mas você liberta a pessoa e se liberta. À medida... O que Jesus fala? Quando você perdoa, você é perdoado. Às vezes a gente não perdoa porque a gente acha que a gente está com o controle na mão.
E na verdade você está se autopunindo. Você está carregando um peso morto nas suas costas. Você sabe que existe na Pax Romana, se falava que quando você matava alguém, eles amarravam o corpo do morto com o teu corpo. E aquele corpo ia apodrecendo e o cheiro ruim daquele corpo, por onde você passava, ninguém conseguia ficar perto. Quando ele fala assim, desamarrar, né? Desamarra, libera perdão, entrega, tira esse morto das suas costas. Você acha que você está impedindo o outro de ser feliz, impedindo o outro de ter um encontro com Deus, de se consertar, mas quem está carregando o defunto é você. Quem está cheirando mal é você, quem não aguenta mais. As pessoas param de... Sabe, você começa a ficar amargo, você começa só a falar daquilo, você começa só a reclamar daquela pessoa. E as pessoas começam a achar desagradável. Eu não quero mais ficar, ele só fala disso, só fala daquilo. Não vira a página, não continua. Entrega isso, libera perdão. O perdão é uma ordenança. Deus fala assim, perdoa. Ele não está falando se você sente vontade, se você tiver afim. Ele fala, perdoa. E Ele vai tratar o teu coração. Mas a pessoa fez, não importa. Nós precisamos perdoar porque pessoas são falhas. Nós somos falhos. Eu já magoei muita gente, eu tenho certeza. E magoei muita gente que eu nem sei que eu magoei. A gente não sabe. Até o Enzo, a gente veio no carro conversando, o Enzo falou assim, a gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente fala, porque sem saber a gente pode magoar alguém. Porque a gente não sabe da história dela, a gente não sabe o que a gente fala, se vai incomodar ou não. E é verdade. Então a gente tem que aprender a liberar o perdão. O ser humano foi feito para conviver com o ser humano. Ele não foi feito para ser seu inimigo. Ele foi feito para ser seu amigo. Para que haja comunhão, para que haja unidade, para que haja amor, para que haja crescimento juntos. A palavra de Deus diz que o ferro com ferro se afia, assim como o amigo afia o próprio amigo, o outro amigo. Nós crescemos no momento que um com o outro se afiando, machucando. Muitas vezes um ao outro, mas nós nos amadurecemos assim. Nós precisamos reconhecer o nosso verdadeiro e real inimigo. Por mais que vocês possam ter isso na ponta da língua, quem é o inimigo? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Tenho certeza que vocês sabem. Mas será que a gente sempre, na hora de ter raiva de alguém, a gente lembra disso? Será que a gente dá conta que essa pessoa precisa da misericórdia e do amor de Deus, assim como nós também precisamos, e que, na verdade, o nosso real inimigo, a palavra de Deus diz em Efésios 6:12, que pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Existem forças espirituais malignas que aproveitam da tua ira, da tua raiva, aproveitam da tua mágoa para agir. A gente dá liberdade. E a nossa raiva faz a gente falar mal, faz difamar. A nossa raiva faz a gente não buscar o Senhor, não entregar aquilo. E Deus quer não só libertar o outro, mas Ele quer te libertar. Ele quer ir além. Então Ele fala, ama os seus inimigos. Você pode ir além. Você pode orar por aqueles que te perseguem. Você pode ser mais para ser reconhecido como um filho de Deus. Não colecionem inimizades. Eu queria que o louvor subisse aqui para cantar o último, só o refrão do último. Vocês conseguem fazer isso para mim? O refrão do último louvor que vocês cantaram. Não colecionem inimizades. Sejam rápidos em perdoar. Se existem planos no teu coração, planos de mal, lembrem que não importa o que o outro fez, não se combata o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Seja verdadeiro com o Senhor nesse momento, entrega isso para Deus. Quando a palavra de Deus diz, quando o louvor aqui falou que Jesus, as trevas estremecem. As trevas estremecem, o nosso coração precisa estremecer quando escuta Jesus. Ele é a luz, Ele é aquele que vem tirar toda a tristeza do nosso coração. Ele vem aquele que mostra, revela o que está no nosso coração.
Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. Deus é amor e se Ele habita em você, precisa aparecer o amor através da sua vida. Vai ser fácil? Não, ninguém falou que ia ser fácil. Mas vai ser libertador. Jesus pode mudar o que está no teu coração. Você não precisa mais andar com essas trevas, com essa raiva. Você fala, eu não consigo, mas Ele pode. Ele vai fazer através de você. Então feche seus olhos. Você com Deus. Se existem mágoas no teu coração, falta de perdão, ira, se existem inimizades no teu coração, entrega isso diante do Senhor agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que não há outro nome igual ao Seu. E o inimigo quer muitas vezes tampar os nossos ouvidos, para que a gente não receba essa palavra e não receba essa libertação. E que seja comum, como eram para os judeus, odiar os seus inimigos, Pai. Que a gente possa amar a todos aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Que, Pai, o amor possa fluir de nós. Que a gente possa desejar o bem para o outro, de todo o nosso coração. Que a gente possa orar e clamar por aqueles que nos perseguem, Pai. Deus, vem estar neste momento quebrando todo sentimento de raiva, toda mágoa, toda depressão que foi provocada por mágoas, por rancores. Pai, eu creio que vai ter libertação de depressão, devido a dores que estão sendo guardadas nesse coração. Pai, traga luz nesse coração. Traga luz, Pai, que o Teu amor possa preencher totalmente. Que o poder maligno não reine mais nesse coração, não tenha mais brechas, não tenha mais domínio sobre isso, mas que eles possam estar com o coração voltado a obedecer ao Senhor. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia, todo espírito de mentira, toda falta de perdão no coração, tudo aquilo que tem aprisionado o coração deles, Pai. E que o Senhor possa estar trabalhando em cura a partir do momento que eles decidam, eu quero perdoar. Eu não quero mais odiar alguém, eu não quero mais semear inimizade, eu não quero mais usar a minha boca para falar mal do outro. Mas eu quero abençoar essas vidas, Deus. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha vontade, para que eu seja transformado. Senhor, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio. Transforma os nossos corações, faça de nós a sua morada, que não haja mais trevas em nós, mas que o Teu amor possa resplandecer através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.